Fala galera, confia no Doc de novo aí, a gente voltando pós 2020, já iniciando 2021. E obviamente como você chutou o pau da barraca aí nesses dias, né, Natal, Ano Novo, comeu bastante besteira, bebeu bastante álcool, fez as tuas estripulias. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre tudo sobre carboidrato. Vamos falar o que é carboidrato, vamos falar as subdivisões, como que funciona a digestão, metabolismo, quanto que se usa no off-season, no pré-contest, e também falar sobre carboidrato intra-treino, antes do treino, no pós-treino, e como várias pessoas comentam aí perguntando como que faz para poder marcar uma consulta online com a gente, para você que quer emagrecer, que quer aumentar a massa muscular, que quer mudar a vida e quer ter mais saúde, aproveitando aí o início do ano, que sempre tem essa promessa, esse ano você vai executar. Ou você clica aí no link na descrição, que já vai abrir direto o WhatsApp do consultório, ou você manda para esse número que está aqui embaixo, que é o número do WhatsApp do consultório, você diz que veio pelo canal e quer marcar uma consulta online ou presencial para quem mora no Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. É isso aí. E antes da gente começar, a gente já vai pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, recomendar o canal pra galera, pegar o link do vídeo aí, compartilhar no WhatsApp com a galera e vamos embora pro vídeo logo, sem delongas. Então vamos logo lá, para começar, já vou te perguntar logo o que é o tal do carboidrato. A gente fala pra caramba do carboidrato, é arroz, é jujuba, vira glicose, não vira glicose, mas de fato, composição química, o que é o carboidrato? É arroz, é jujuba, é isso tudo. O carboidrato é uma macromolécula que é muito abundante na natureza, é o maior aporte de energia preferido pelo corpo, né? O corpo prefere metabolizar o carboidrato para gerar o ATP, que é a energia, e esse carboidrato ele vem através dos vegetais por meio da fotossíntese. E é uma molécula, né, que é composta de carbono, hidrogênio e oxigênio. A base dele é essa. Alguns podem ter enxofre, podem ter outras substâncias químicas, mas a base do carboidrato, o esqueleto dele, vamos dizer assim, é esse CHO, que é o carbono, hidrogênio e oxigênio. Legal de falar também que quando a gente pensa em carboidrato e desempenho esportivo, os dois nutrientes que mais contribuem para o desempenho esportivo é tanto carboidrato e a água, né? Que pouco se fala. Fica muito em cima do carboidrato e de fato é a forma mais fácil que o corpo encontra para retirar energia para nossas atividades diárias aí. E a água para ajudar no metabolismo todo e obviamente, hidratação das células e melhora das reações químicas dentro do corpo. Vale lembrar que o carboidrato tem um papel muito importante dentro do fisiculturismo, do aumento de massa muscular, onde a modulação dele, né, a forma que você vai usar, quando que você vai usar, faz total diferença tanto na pré-temporada, no off-season, quanto no pré-contest, que é a parte de finalização. E lembrando que o carboidrato é um vilão quando se trata de doenças, AVC, infarto, diabetes, tudo isso. Então tem que ficar de olho porque o carboidrato em excesso também vai fazer mal. E como todo mundo gosta de números, 1 grama de carboidrato equivale a quanto? 4 quilocalorias. E lá para baixo, lá para frente do vídeo, a gente vai encaixar isso, mas guarda essa informação aí que ela é importante para você. É isso aí. Ó, a galerinha também que defende ali as blogueiras low carb, né, elas piram quando a gente fala isso, né, que o carboidrato é importante para o exercício e tudo mais. A gente também tem que separar carboidratos, porque tem diferentes carboidratos. É óbvio que um arroz integral, uma batata são carboidratos diferentes, né, no chocolate, de uma jujuba, alguma coisa, um açaí, um sorvete desse cheio de guaraná, ou açaí no caso. Então vamos entrar logo na parte de classificação dos carboidratos, já que eles são subdivididos, né, você pode classificar eles. E a gente tem 3 classificações. Pode ser que você encontre alguma outra variação nas literaturas aí, mas basicamente são os açúcares, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Cada um com com seu devido componente, vamos dizer assim. Obviamente que o que vai se comportar como disacarídeo, que é açúcar, não vai entrar ali na classificação de polissacarídeo, que já é um carboidrato mais complexo. O que você tem que entender é que existe o monossacarídeo, né, que é um tipo só. Que aí seria a frutose, a glicose ou a galactose. Esses são os básicos, são os mono. Quando você junta uma frutose com uma glicose, você tem um disacarídeo, que são 2, óbvio. Então, os açúcares eles estão entre o monossacarídeo e o disacarídeo. Então, quanto maior a ligação deles, maior a complexidade do carboidrato. Isso sem falar que existem essas ligações glicosídicas, a tipo alfa e a tipo beta. A tipo alfa
o corpo consegue digerir e quebrar. A tipo beta seriam as fibras alimentares que o intestino não consegue quebrar, então ele não consegue ser absorvido no intestino. Então são aqueles pré-bióticos, eles vão ajudar a fermentar mais no intestino, aumentando a colônia de bactérias na microbiota intestinal. Beleza? Quando a gente pega os disacarídeos, você também tem a parte de álcool, né? São os álcools. Álcools. Difícil de falar isso, né? Difícil. Mas enfim, a gente vai lidando aqui. Dentro também dessa classificação de sacarídeos, a gente tem o sorbitol, a gente tem o manitol, a gente tem várias outras substâncias, que é como o Gustavo veio falando, né? Conforme você vai aumentando a cadeia desses açúcares, você vai formando carboidratos mais complexos. Isso aí, são os polióis, né? Exato. E até o xilitol está dentro desse grupo, né, dos açúcares e do que diferencia ali entre mono e disacarídeos. Os oligosacarídeos, falando do grau de polimerização deles, eles estão entre 3 e 9 monossacarídeos ligados por essas ligações glicosídicas que a gente falou. Então, de 3 a 9 açúcares ligados, ele chega no oligosacarídeo, que um exemplo tão querido é qual? Padrão maltodextrina. Maltodextrina, o açúcar principal, né? Então, quando a gente brinca, espetando a indústria, que o cara fala que não contém açúcar, não contém açúcar, monossacarídeo e disacarídeo, mas tem o oligosacarídeo. Porque quando o cara tira a sacarose, né, que é um açúcar de cozinha, ele bota uma maltodextrina, que também é um carboidrato. Então, assim, ele tenta vender que o negócio não tem açúcar, mas ele tem um tipo de carboidrato ali que, quando for quebrado, ele vai se comportar no final como uma glicose, que é o quê? Açúcar. E aí eles vendem um produto zero açúcar, né? Exatamente. Na verdade, de fato, não vai ter a sacarose, que a gente falou lá em cima, né? No caso dos monossacarídeos, mas ele vai ter um subproduto que se comporta como açúcar, também te prejudicando dessa forma. E a maltodextrina, ela vem da hidrólise do amido, né? Então, assim, ela é um derivado do amido. E ela pode aumentar rapidamente o índice de reserva de glicogênio, porque ela é absorvida muito rápido. Então, por isso que o pessoal usa no pré-treino ou, às vezes, usa no pós-treino. Alguns usam no intratreino. Não tem regra, na verdade, né? Na verdade, tudo isso que a gente vai falar, existe um padrão onde você se baseia para trabalhar e para estudar e tudo mais, mas na prática você vai ver que cada um vai adaptando a sua realidade, as suas questões para que aquilo funcione, o que não quer dizer que também esteja errado. Então é só um padrão. A gente tem aqui também a rafinose e a estaquiose, que estão presentes no feijão, é muito comum ter essas duas nas leguminosas. Então o feijão também tem carboidrato, também tem proteína, e para você ver que o carboidrato está presente em tudo que é tipo de alimento, né? Por isso que é importante entender o grau de separação, porque não é tudo carboidrato. Existe diferença na absorção no organismo. E o que eu estava falando antes do FOS, que é o fruto oligosacarídeo, obviamente ele está dentro desse grupo. São as fibras alimentares, que tem aquela que o corpo não consegue quebrar a ligação beta que tem entre os compostos, e aí acaba aumentando a fermentação pelas bifidobactérias no intestino, melhorando a microbiota. Por isso que tem gente que tem bastante gases. Feijão, feijão de maneira geral. Em geral. Por isso que você bota, inclusive, ele de molho para poder sair aquela fermentação toda. Aí tem que jogar água fora, né, o bichinho de goiaba. Não adianta botar o de molho e usar a própria água para fazer o feijão, que vai continuar peidando igual a porta. A gente também tem os polissacarídeos, e aí sim a gente entra para uma gama de carboidratos um pouco mais complexos. Eles basicamente são os amidos e os não amidos. E a gente já entra para um carboidrato bem mais complexo. Você já entra falando de amilopectina, de pectinas e outros substratos que são importantes e que muitas vezes você está fazendo ingestão deles e nem se dá o motivo, não sabe nem o motivo de estar usando aquilo lá. O polissacarídeo, ele tem um grau de polimerização acima de 9, né? Então, se você tiver 10 sequências de glicose, uma ligadinha na outra, já é um poli. E por isso que existe o homosacarídeo e o heterossacarídeo, porque se você tem 10 glicoses, mas você tem 10 glicose, 2 frutose, 3 galactose, mais 5 glicose, já deu um hétero ali que não são substâncias comuns, tá? E isso tem a ver com a quantidade, o índice glicêmico dele, a carga glicêmica, que a gente ainda vai falar sobre essa diferença, e também essa questão de complexidade do carboidrato. Existem alguns polissacarídeos, tipo a hemicelulose, algumas coisas que também não são digeridas, e outras fibras alimentares também não conseguem ser digeridas, e que podem servir bastante na dieta em relação à saciedade, né? Porque como a fibra ela não é digerida, ela vai fazendo volume tanto no estômago
quanto no intestino, e aí acaba que dá uma sensação de saciedade no organismo, enganando, reduzindo um pouquinho a fome. Então não seja carbofóbico, né? Se você comer carboidrato na quantidade certa, no momento certo, ele não vai te engordar. Existe, obviamente, indivíduos que têm uma resistência à insulina maior, ou seja, a insulina não funciona direito. Então eles têm mais dificuldade de consumir carboidrato. Geralmente o cara que tem problema de emagrecer é um cara que tem geralmente uma resistência à insulina, então é um cara que devia comer menos carboidrato, enquanto aquele cara que dá 3 espirros e perde peso, ele consegue metabolizar um carboidrato bem. Então, mesmo organismos diferentes, se você der a quantidade igual de carboidrato para 3, 4 pessoas diferentes, elas podem ter resposta diferente estética, entre perda de peso e ganho de massa muscular. É a tal da individualidade biológica, né? E vale lembrar também de, assim, se a gente for pegar os protocolos de diabetes, nem para o diabético a gente faz uma dieta zero carboidrato. Então tudo tem equilíbrio, tudo tem função. Então nada de carbofobia igual o Gustavo falou. A gente vai fazer esse vídeo de diabetes para você, mas se você quiser que a gente aborde algo específico do diabetes, escreve para a gente aqui nos comentários para a gente ir estudando isso aí e trazer esse vídeo para você com um pouco mais de conteúdo. Bom, e como é que começa essa digestão do carboidrato? Diferente da proteína, o carboidrato já começa a digestão na boca. Porque a gente tem, na saliva a gente tem enzimas, que é a amilase salivar, e ela vai quebrando já essas ligações glicosídicas já na boca. E aí você engole, quando ela chega no estômago, a acidez do estômago já quebra essa amilase salivar, ela fica inativada, e aí o bolo alimentar vai para o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, e ali já começa a ser liberado através das secretinas, bicarbonato no local para ficar uma área mais alcalina, vamos dizer assim. E como o organismo já libera todas aquelas enzimas do pâncreas, já começa a digestão dele ali, nessa primeira parte do duodeno. Ele vai descendo ali pelo intestino delgado e na parte do intestino delgado vão sendo feitas as quebras para começar a ser absorvida a cadeia de carboidrato, né? Que você começa a quebrar as ligações e essas glicoses, a frutose, ela começa a ser absorvida. Desmonta, né? Pensa numa batata. Quando você come a batata, até que ela gere energia, que ela gere o carboidrato a ser absorvido, que ela vá gerando esses componentes, o corpo precisa desmontar essa batata até chegar naquele carboidrato, até chegar naquele açúcar, naquele amido, entendeu? Então, resumindo isso aí que o Gustavo falou, a partir desse momento a gente começa a utilizar o que a gente ingeriu de verdade. Isso, até porque as células do intestino elas só conseguem absorver os monossacarídeos. Então tem que ser quebrado, né? E depois que entra nessa célula, nos enterócitos, né, nas células do intestino, isso vai através da veia porta, vai parar no fígado. O fígado metaboliza essa glicose, a frutose, etc. E dali ele vai começar a repor o estoque de glicogênio dele, vai mandar o resto para a musculatura, para o sangue, para poder ter os estoques do glicogênio muscular e de outros órgãos. E o excedente é que você vai acumular como gordura, porque ele vai ser convertido em triacilglicerol, em ácido graxo, e o organismo começa a fazer o acúmulo de gordura. Então, para você ver o trajeto que a jujuba que você comeu faz, né? Agora é bom que você vai ter uma consciência maior. Quando você olhar para a jujuba, você pensar, você lembra do seu fígado. Você vai falar, cara, isso aqui eu já sei que quando eu como isso aqui, no final, a maior parte dele vai se tornar tecido gorduroso, adipócito. Então você vai pensar, vai falar, não. Você vai lembrar da gente. Você vai lembrar da gente. Então você vê que é um metabolismo que envolve vários hormônios, vários órgãos, tem uma quebra. Então se o intestino não funciona direito, você não consegue digerir. Se você é compulsivo alimentar, ansioso, não mastiga direito, o corpo não consegue digerir o que você está comendo direito, então a absorção fica reduzida. Se você toma muito remédio para azia e teu pH é alcalino do estômago, né? Não é tão ácido, você vai ter problema de digestão. Então tem que estar tudo em sintonia para você absorver bem. Então quando você tem algum problema, ou de ansiedade, compulsão, refluxo, toma muito remédio, o intestino não funciona. Muito café, até as doenças inflamatórias intestinais, tem várias questões ligadas e correlacionadas. Então tudo isso influencia na absorção do carboidrato, se você vai absorver ou não, se você vai excretar tudo isso nas fezes. Em relação ao metabolismo do carboidrato, essa questão de regulação de hormônio, de consumo, enfim, o metabolismo do carboidrato. O que tu tem para dizer
para a galera que está assistindo. Então, basicamente, o que acontece é que quando a gente consome um carboidrato, o fígado recebe ali uma mistura de monossacarídeos que vai ser transportada, esse monossacarídeo, essa glicose vai ser transportada por uma enzima chamada GLUT, que a sua isoforma no fígado é conhecida como GLUT2. Essa glicose, depois que ela é transportada, ela vai ser fosforilada a glicose 6-fosfato e aí dá-se sequência a esse início desse metabolismo. Porque a partir daí também vai ser direcionado o que vai virar glicose, que vai virar glicogênio muscular, portanto vai ter um outro transportador chamado de GLUT4, que é específico do músculo. Se ela vai ser convertida a adipócito, e aí tem todo um caminho, todo um mapa que essa glicose vai percorrer para que a gente chegue no final do metabolismo, que é gigante. E quem regula essa questão do transporte, da absorção, se vai subir ou vai descer a glicose no sangue, são dois hormônios, que é a insulina e o glucagon. Um é antagonista ao outro. A insulina, totalmente anabólico, a galera do fisiculturismo usa para poder aumentar a massa muscular. Ela é liberada toda vez que você consome carboidrato. Existe um feedback antecipatório, né? Que é quando você bota lá a comida na boca, o pâncreas já começa a trabalhar lá as ilhotas de Langerhans, né? E onde é produzida a insulina. Quando a glicose sobe no sangue, essa insulina já dispara para poder baixar essa glicose, pegar essa glicose, fazer as captações e jogar para dentro da célula. Isso quando você está alimentado. Quando você está num tempo muito grande de jejum, ao invés de você liberar a insulina, você vai liberar o glucagon, que é um hormônio contrário. E aí o glucagon, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a glicogenólise, que ele vai pegar o glicogênio e vai quebrar. E ele vai quebrar o glicogênio em glicose para poder gerar energia. E isso obviamente acontece quando você está numa fase grande de jejum, sem estar alimentado, e por isso que alguns fisiculturistas comem, né, de 3 em 3 horas. Além disso, tem a questão do volume de comida que ele tem que comer durante o dia, mas também tem essa questão de não ficar muito tempo sem comer. O que é uma briga com a galera do jejum, porque a galera do jejum fica um tempão sem comer e ficam bem. Então, assim, eu estou explicando o metabolismo do carboidrato. Não estou falando mal de jejum, não estou falando mal de cetogênica, low carb, dieta do guerreiro, nada desses troços. Estou falando só como é que o corpo se comporta em relação aos hormônios que são liberados quando você consome carboidrato ou fica muito tempo em jejum. Até porque a gente também gravou aqui sobre o jejum e a gente não está aqui para defender um nem outro. A gente só vem explicar para vocês o que de fato é cada coisa, mas se você quiser acompanhar o vídeo nosso do jejum, é só clicar aí em cima aí. Felipe vai colocar para você em algum lugar dessa tela aí. Então clica aí e acompanha o vídeo, que foi um vídeo bem legal. O glucagon, ele também ativa uma enzima LHS no tecido adiposo para poder liberar energia através do acúmulo de gordura também. Então ele também é responsável pela gliconeogênese, ele vai fazer energia a partir dos estoques. Então o corpo tem como gerar glicose mesmo quando você não consome glicose. Ó, que legal. Isso mostra para você o seguinte: o corpo, reduzindo aqui, o corpo ele consegue converter glicose através de compostos não glicídicos. Então não necessariamente você precisa comer carboidrato para poder gerar glicose no sangue. Quando você faz um consumo de uma dieta como base é proteína e você não ingere esses carboidratos, o corpo de alguma forma ele vai buscar glicose de outros tecidos. É mais um motivo das brigas aí que fica aí a galera do bodybuilding, a galera do jejum, a galera... Então o que de fato acontece no organismo é a gente precisa do glucagon e da insulina. Cada um na sua atuação, cada um com a sua função. Ambos são hormônios pancreáticos, então não é à toa que o pâncreas secreta esses dois hormônios para essas duas situações. Então, assim, o organismo foi feito para isso, a gente modula e tudo mais e se adapta, não precisa ficar brigando, não. Exatamente. E essa energia vem de aminoácido, vem de glicerol, vem de lactato, e não é só carboidrato que pode fazer a liberação de insulina. Alguns aminoácidos podem fazer essa liberação de insulina também, que é a alanina, a leucina e a arginina. Então, assim, esses 3 aminoácidos também podem fazer um disparo de insulina do pâncreas. O legal também é o seguinte, não é só o glucagon e a insulina que podem influenciar nessa glicemia, né? A gente tem outros hormônios atuantes nisso também que podem influenciar, o GH é um deles,
Os glicocorticoides também influenciam nisso, epinefrina pode influenciar nessa questão, hormônios tireoidianos e hormônios sexuais. Então nem sempre ali essa questão de glicemia vai estar só relacionado a glucagon e a insulina, mas óbvio que eles são os protagonistas da série. Até porque a maioria dos estudos não utilizam pessoas usando clenbuterol, hormônio da tireoide, trembolona. E isso tudo influencia tanto na queima de gordura quanto na absorção de proteína e uso e metabolismo de carboidrato, né? Então, o fato de você usar um medicamento, ele vai estimular ou ele vai atrapalhar o metabolismo de certas substâncias, e o carboidrato não é diferente. Resumindo aí esse metabolismo gigante do carboidrato, o que se esperar, né? Quando a gente come esse carboidrato, a primeira coisa que acontece é a captação de glicose pelas células, né? Com exceção das células neuronais e hepatócitos. Uma outra questão é o armazenamento de glicogênio muscular e hepático, né? Que é a parte ali de glicogênese. E uma terceira questão de se esperar é o acúmulo de ácido graxo, né? Que é a famosa gordurinha acumulada ali que vai acontecer. A deficiência na produção, a deficiência parcial ou total, ou deficiência dos receptores de insulina vão gerar o diabetes, né? A gente tem alguns diabetes, não é só um ou dois, mas é o que a gente mais explora. Então, assim, é bem caracterizado o diabetes quando a gente tem essas questões de deficiência de receptor, deficiência total de produção de insulina ou parcial. Isso, que aí você vai diferenciar entre o diabético tipo 1 e do tipo 2. Que é o tipo 1 ele não produz a insulina, e o tipo 2 ele já está com um problema na recepção, né, no receptor de insulina da célula. Então a glicose continua alta demais. Existem outros diabetes tipo LADA, que é uma doença autoimune que começa no adulto, porque o diabético tipo 1 geralmente começa na infância. Mas isso a gente pode fazer um tema só sobre diabetes, né, para poder explicar melhor. Tem o gestacional, tem vários. Mas vamos lá, a gente sabe aí que dentro das discussões de carboidrato a gente tem aquela questão do carboidrato de índice glicêmico, da carga glicêmica, que são coisas diferentes, mas às vezes a gente faz confusão. Explica pro povo de casa aí. Então, o índice glicêmico, ele é uma escala, vamos dizer assim, uma tabela, né, uma forma de mensurar, que foi criada em 81, e ela foi criada para tentar pescar a seguinte situação: quanto de glicemia um alimento eleva depois de ter sido consumido por 2 horas, né? Sendo comparado com pão ou glicose, por isso que existem 2 tabelas. Eles pegam 50 gramas do carboidrato, dão para a pessoa comer. O indivíduo come, 2 horas depois eles veem o quanto que a glicose, né, o açúcar subiu no sangue do sujeito. E eles comparam esse tempo com 50 gramas de glicose e com quanto 50 gramas de pão também subiria. Então, a partir daí, você tem um índice glicêmico. Quanto maior o índice glicêmico, mais esse alimento tende a dar um pico de insulina e subir a glicose no sangue do sujeito. Mas isso tem um problema. Qual que é o problema de só levar em consideração o índice glicêmico do alimento? O grande problema é que você não come só 50 gramas de um alimento X, né? Você tem toda uma combinação. Então, se a gente senta para almoçar e a gente tem diversos carboidratos ali, porque pode entrar na forma de feijão e arroz, que são carboidratos saudáveis, você não tem só 50 gramas de carboidratos ali. Outra coisa que a gente precisa levantar e questionar é: esses carboidratos, esse índice glicêmico, quando consumido com outros alimentos, será que ele vai ter a mesma resposta? Não sei, de repente você está comendo aí um arroz com alface, que tem bastante fibra. Eles em conjunto, eles vão responder da mesma forma nesse índice glicêmico? Então fica um buracão aí, né? Isso é um negócio que tem que ser levado em conta. Sem falar que o modo de preparo do alimento pode alterar o índice glicêmico dele. Então, é um padrão muito vago. Então, pensando nisso... Tipo o IMC. Tipo o IMC que serve pra porra nenhuma. Então, pensando nisso, os cientistas resolveram fazer a carga glicêmica. Que é só pra complicar. E a carga glicêmica é o seguinte, a fórmula. A carga glicêmica é igual ao índice glicêmico do alimento vezes a quantidade do alimento que você está consumindo dividido por 100. Você vai testar isso em casa? Não vai, né? Mas a gente traz aqui tudo mastigado para você. O que isso muda na sua vida? Por exemplo, o índice glicêmico da melancia é alto. Mas porra, tu vai comer uma melancia inteira? Eu acho difícil. Nem 50 gramas também. Então assim, para poder subir o índice glicêmico se entupindo de melancia, tu vai ter que comer melancia, filho. Diferente do pão, do macarrão, que numa porção menor você aumenta.
Então tem que saber se a carga glicêmica do alimento é alta, se o índice é alto. E na verdade isso dentro do fisiculturismo, isso no dia a dia, isso tem pouca importância, né? As pessoas gostam de cagar nome bonito, né? Mas isso dentro do fisiculturismo no dia a dia não tem muita importância. No fisiculturismo, no esporte qualquer e na alimentação em geral, de uma maneira geral. Não tem essa... É o que o Gustavo falou, as pessoas gostam de botar nome para ficar discutindo, depois sair na porrada e não vai levar ninguém a lugar nenhum. A não ser que você vai fazer uma dieta com déficit calórico, uma dieta restritiva, aí você tem que avaliar essa questão toda, de índice glicêmico, carga glicêmica. Mas no dia a dia, isso é pouco importante. A gente está trazendo esse conceito para vocês, para você entender, porque quando o teu amigo na academia falar, não vou comer isso não porque o índice glicêmico é alto, tu fala, mas e a carga glicêmica? É alto o quê? É com a tabela do pão ou com a tabela da glicose? Porra, tem que tirar onda, né? Quando o cara falar isso, tu já mete de bate pronto. Mas agora vamos pro que a gente gosta, que é a cereja do bolo. A gente já falou pra você o que é o carboidrato, as classificações, como é que funciona a parte de digestão. A gente falou também um pouquinho de carga glicêmica, índice glicêmico, metabolismo. E agora a gente vai tentar pegar tudo isso e jogar dentro do meio esportivo, que é o que a galera tá esperando pra ver no vídeo. Bom, para falar de carboidrato, principalmente na parte de musculação, hipertrofia, fisiculturismo, a gente tem que dividir em off-season e pré-contest, não tem jeito. Na fase do booking, do cutting, enfim. Na off-season, o fisiculturista está mais preocupado em ganhar o máximo de volume muscular com o mínimo de gordura. Antigamente, os caras ficavam roliço, não estavam nem aí. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a galera quer crescer seco, que é o que todo mundo que chega aqui no consultório quer. E é difícil, mas não é impossível. Geralmente, a gente usa aqui com os atletas, com pacientes, etc., a gente costuma usar de 4 a 8 gramas de carboidrato por quilo de peso. E quando eu falo isso, não é grama de macarrão, não são 4 a 8 gramas de macarrão, é a grama do carboidrato. Que aí você tem que ver que em 100 gramas de macarrão, quantos gramas de carboidrato? É em cima dessa conta que você faz. Não é pesar o alimento em si. Né? Porque, óbvio, você pode comer 1 quilo de macarrão, mas em 1 quilo, vou chutar aí, em 1 quilo pode ter 20 gramas de carboidrato. É nisso que o Gustavo está se pautando. Geralmente, esse é o cálculo que se faz, entre 4 a 8. Para a mulher, óbvio que você vai tentar usar menos e óbvio que isso vai diferenciar se a mulher vai para o biquíni, se ela vai para o wellness, se o cara é do Men's Physique, se ele é classic, se ele é bodybuilder, culturismo clássico, a categoria também vai influenciar porque não ganha quem é o maior, né? Quem é o mais simétrico, quem posa melhor, quem tem a fibra. Até simpatia. Exatamente. Então, assim, não é o maior, entendeu? Então tem que tomar cuidado em relação a essa quantidade. E geralmente a dieta no total, né? Você pega aquela taxa metabólica basal mais a quantidade de gasto no exercício. Quando você pega o gasto energético total da pessoa no dia, e você chega num valor de calorias, quantas calorias ele precisa naquele dia, e você faz um superávit calórico, né? Você pega aquele valor e ainda soma 500 calorias por dia, geralmente como é que é dividido isso de carboidrato na dieta dos fisiculturistas? Geralmente fica entre 45% e 65% do carboidrato, 15% a 30% de proteína e 20% a 30% de gordura. E quem está usando esteroide anabolizante, que ajuda na questão de queima de gordura e de aumento de massa muscular, esse superávit ele pode ser entre 500 a 1000 calorias. Quando você tá com os Danone no corpo, você tem a capacidade de comer mais, porque o teu metabolismo vai ficar mais ótimo, né? Vai ficar mais acelerado. Mas, quando você vai mexer nesse superávit calórico, óbvio que você tem que pensar no cara, na resistência à insulina dele, se ele era obeso, se ele tem histórico de dificuldade de perder peso, porque também tu entupir o cara de carboidrato não quer dizer que ele vai ficar maior. Às vezes ele só acumula gordura e passa a ter problemas dos exames de sangue, né? Isso é um negócio que também tem que ficar ligado, né? A gente quer fazer o cara ficar maior, a gente sabe que ele vai ganhar alguma gordura, mas você também não quer que ele fique o Faustinho, né? Então tem que controlar isso também. E lembrando o seguinte, isso é um cálculo bem difícil de trabalhar, porque parece simples, não, só jogar 8 gramas de carboidrato ali, enfim, de 4 a 8, enfim. Mas tem que lembrar o seguinte, é sempre uma relação de 3 para 1. Para cada uma molécula de glicogênio que a gente armazena, a gente carrega junto mais 3 de água. Então, assim, é sempre essa relação de 1 para 3 aqui, né? E óbvio, o cara vai ganhando peso, vai ganhando peso, vai ganhando peso. Isso no bodybuilding, e até o momento é positivo, mas se ele for adepto a outro esporte, onde performance, desempenho esportivo seja algo que a gente tem que levar em consideração, você pode jogar todo aquele tratamento, toda aquela estratégia por água abaixo, mas a gente vai voltar nisso aí. Em outros esportes, o que você fala aí sobre
protocolos que tem de carboidrato? De antes, durante, depois? Acho que essa é uma questão do 3x1 que a gente conversou agora. Uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente falar para o povo não ficar implicando é que o que a gente está fazendo é o que a gente encontra nas literaturas. Na prática, quando você chega num ginásio, numa academia, numa musculação, você vai ter gente fazendo de tudo quanto é jeito e pode dar certo, tá? Pode ser que a gente aplique tudo o que a gente estudou aqui, dê errado, e o cara do lado fazer algo totalmente diferente e dar certo. Tamanha complexidade que é lidar com dieta e medicina do esporte, essas coisas, nutrição de esporte. Então é muito... né? Não tem receita de bolo, igual o Gustavo sempre fala. Quando a gente parte para desempenho em atividade física de uma maneira geral, a gente encontra uma margem maior de carboidratos, a gente vai de 4 a 12, ele não fica ali relacionado a 8 gramas, você tem uma maior margem para trabalhar esse carboidrato, até porque a gente fala muito de treinos, começa a entrar em treinos mais prolongados, treinos mais intensos, não quer dizer que a galera do bodybuilding treine sem intensidade, mas os treinos são mais curtos na maior parte das vezes, do que um atleta que às vezes ele precisa treinar 4, 5 horas por dia. Se você pegar um atleta de crossfit, se você pegar um atleta de judô, para não ficar comparando crossfit e musculação, você vai ver que os treinos, as sessões são mais longas. Tá aí o Gustavo que, né, tá aí para comprovar isso. Nosso, né, doutor Tanguinha Rosa, que tá junto com o Felipe aí e o Pedra. Vocês podem ver aí, vocês vão saber, pode perguntar a ele, vocês vão saber que normalmente são sessões mais curtas. Então você tem um aporte maior de carboidrato, tem que ficar de olho nessa questão do ganho de peso do atleta, porque dependendo da atividade física do esporte que ele pratique, não é legal fazer o cara ganhar peso. Exemplo do judô. Se o cara ele trabalha numa categoria até 80 quilos, não vale a pena fazer esse cara chegar a 87, 90 quilos, porque ele vai ultrapassar a categoria dele. Então, na maior parte das vezes, quando se ganha peso em função desses carboidratos, por conta do líquido, aumenta-se a chance de câimbras, a retenção hídrica. O atleta ele fica também com aquela sensação de excesso de peso. E uma coisa comum, principalmente quando se está utilizando recursos ergogênicos, aí, os famosos anabol, é a rigidez muscular, né? É como se o cara entrasse numa fadiga, vamos dizer assim, antes do tempo. Então, são questões que tem que ficar sempre de olho aí. Agora vale lembrar também o seguinte, isso tudo é um negócio que a gente está sempre conversando, está sempre falando, parece um tema super atual, mas modular carboidrato em função de desempenho esportivo, desempenho físico, a gente já tem estudos assim, super baseados, super apoiados aí de 1930. Então assim, parece algo muito atual, mas já se fazem isso há muitos anos, há muito tempo, com estudos científicos em 1930. Então assim, antes desses 1930, as pessoas já modulavam carboidrato para desempenho atlético. E a outra fase que tem dentro do fisiculturismo seria o pré-contest, que é a fase onde o fisiculturista quer perder o máximo de gordura sem perder muita massa muscular, né? É normal perder um pouco, mas é a hora o quê? De baixar o carboidrato. Alguns vão baixando gradativamente, outros cortam totalmente, mas geralmente o carboidrato fica abaixo de 40%, né? da caloria total do caboclo que está treinando e vai subir para competir. As proteínas ficam entre 40% e 30%, que é um momento que se aumenta a proteína e abaixa o carboidrato. E alguns, igual eu falei, tiram na última semana ou perto da competição, tira totalmente o carboidrato e faz um déficit calórico de 500 calorias também, 300 a 500 calorias. E os caras que estão usando o Danone, obviamente, a maioria pode chegar de 500 a 1000 calorias diárias de déficit calórico, porque né, os Danone dão uma segurada na carcaça. É óbvio que, novamente, um atleta, um paciente que perde muito peso rápido, se você bota um déficit calórico maior, provavelmente esse cara vai catabolizar muito mais do que o outro, né? Tem dificuldade de perder peso. Por isso que quando você vai conversar com um fisiculturista, ele fala que a preparação dele e a finalização nunca foi igual uma da outra, né? Ele sempre faz uma preparação diferente. Até porque também tem a carbada, né? O carb up. Isso é até engraçado porque muitas pessoas acabaram tendo acesso à carbada aí através do bodybuilding, que também é um negócio que trouxe pra gente, né? Tem muita contribuição, né? De fato o bodybuilding trouxe muita contribuição. Mas a carbada ela pode acontecer em outros esportes também. A carbada ou carb up nada mais é que uma super compensação do carboidrato, que é você consumir uma quantidade de carboidrato maior antecedendo uma competição X que você vai ter logo após. Então assim, tem várias formas de fazer, não existe uma forma
correta, determinada, é assim que se faça, porque muita gente adapta isso à sua realidade e ainda assim funciona. Mas normalmente se antecede uma semana dessa competição e programa os carboidratos que o atleta vai comer, né, aumentando as reservas, os estoques de glicogênio muscular, para que ele possa render mais nessas competições. Né? Quando a gente parte para o bodybuilding, o que acontece é o seguinte: o cara vem ali no pré-contest, né, que ele está em sistema de cut, e ele vem ali fazendo as retiradas de calorias, que o Gustavo falou, a diminuição dos carboidratos e tudo mais, para ele secar ao máximo e manter o máximo também a massa muscular dele. E quando você dá uma porrada dessa de glicose, que seria a carbada, ele ganha volume, vascularização e sobe com aparência e uma qualidade muscular muito melhor. Tem gente que usa arroz com passa, tem gente que usa pizza, sorvete, Ruffles, chocolate, tem de tudo, né? Tem de tudo. Então, assim, é muito no feeling. Você vai dando o carboidrato pro atleta antes dele subir no palco e vai vendo como é que fica para tomar cuidado para não embaçar também, né? E aí a restrição de água também influencia nisso, enfim. Então a carbada é da noite pro dia, prestes a subir no palco, já começa aquele consumo de carboidrato que o cara ficou um tempão sem comer, né? Imagina, tu antes de dormir, o teu coach lá, teu nutricionista, teu médico libera para você um pote de sorvete, né, Pedra? Então assim, e funciona, né? O cara às vezes nem quer comer. Não, eu vou comer senão que vai estragar a preparação toda. Vai comer, animal. Tá na dieta. E aí o cara vê a mágica acontecer no dia seguinte. Isso é legal também, olha só como é que é. Não tem receita de bolo. Pode ser que numa carbada dessa, o cara ele ganhe um volume de líquido maior do que ele esperava, justamente naquela relação de 3:1 que eu falei de glicogênio e água corporal, molécula de água, e passa a dar uma cãibra nele. Aí tu imagina ter que fazer aquelas sessões, né, de posar e contração, e o atleta tem uma cãibra, sei lá, no abdômen na hora de posar. Isso vai diretamente atrapalhar a performance dele e pode jogar toda a competição dele por água abaixo. Então tem que ficar de olho em tudo. O legal de falar para você que está em casa é que não é recomendado fazer a carbada mais de 2 vezes no mês. Porque, obviamente, além todo esse acúmulo de água que o atleta tem, pode gerar questões de compulsão alimentar. Pode dar retenção hídrica, rebote, alterações na relação com a comida. Enfim, pode dar problema aí. E recomendação de pré-treino, pós-treino, o que se te encontra na literatura? Recomendações gerais ali do uso de carboidratos pré-treino. O que se encontra ali de comum é de 200 a 300 gramas de carboidrato de 3 a 4 horas antes do treino, tá? Ou 35 a 70 gramas de carboidrato entre 30 e 60 minutos antes desse treino, tá? São recomendações gerais. E você deve procurar carboidratos complexos por esse momento para evitar rebote em questão de glicose. Durante o treino, a gente encontrou mais ali, usou a dosagem de 30 a 40 gramas de carboidrato, e aí já pode partir para um carboidrato simples. Uma coisa que é muito fácil de se utilizar é a própria maltodextrina ou a dextrose. Se você pegar uma dose de um produto qualquer, né, de qualquer marca, aí você vai ver que ela vai ficar em torno de 30 a 40 gramas. A dose do produto, justamente porque quem produz os suplementos pensa sempre nesses artigos, nesses estudos para produzir os seus suplementos. E já pós-treino, também voltar para um carboidrato mais simples. O que a gente tem é de 0,7 gramas a 1,5 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal dia. Feito isso, também se recomenda fazer de 400 a 600 gramas de carboidrato simples até no máximo 24 horas. Então, galera, esse foi o episódio Tudo sobre Carboidratos. Se ficou alguma dúvida, se você sentiu falta de alguma abordagem, bota aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E lembrando aí que a gente está perto de bater 200 mil inscritos, e quando a gente bater essa meta, né, a gente vai dobrar a meta, e se não tiver meta, a gente tira a meta e traz a meta. Com 200 mil a gente vai fazer a live e vamos tirar as dúvidas de vocês online. Muito bom. Sem mimimi, pra valer ali no bate-pronto. E de resto você já sabe. Tá com dúvida? A gente tira.